Fé com o pastor Eduardo dos Santos e fé para vencer. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Que Deus? Um Deus invisível. Um Deus que formou o homem invisível. Mas Deus, Ele formou o homem do pó da terra. Deus criou um homem invisível. Primeiro Adão invisível. Foi o que eu preguei. Eu ensinei a vocês sobre Deus invisível. Mas no princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus. O Verbo era Deus. O Verbo se fez carne. Evangelho de João, capítulo 1. E vocês vão ver o versículo 14, onde diz que o Verbo se fez carne. Ele não disse três. Ele nunca se colocou como três pessoas distintas. Deus nunca apontava três pessoas diferentes. Ele nunca colocou um outro Deus além dele. Ele sempre mostrou, através da sua multiforma, através dos seus atributos, através das suas habilidades como Deus, o domínio de todas as coisas como Deus. Ele fez todas as coisas surgirem através da sua palavra. E como todo mundo sabe, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de quem? Da boca de Deus. Mas as palavras que saem da boca de Deus, hoje nós temos escritas aqui, a qual nós chamamos de Bíblia. Bíblia Sagrada. Mas vocês irão ver que o mistério de Deus, eu irei falar sobre o mistério de Deus, não é o mistério da Trindade. A Bíblia, em nenhuma das traduções existentes no mundo, vocês vão encontrar que o mistério de Deus é o mistério da Trindade. O mistério de Deus é o mistério da piedade. Mistério da piedade versus Trindade. Creio na Bíblia ou em uma doutrina pagã de três deuses distintos, que é o que eu vou mostrar para vocês, tá bom? Mas antes, vamos falar com Deus. Foi só uma abertura. Santíssimo Pai, grandioso Deus Todo-Poderoso, pedimos humildemente ao Senhor, se faz presente em cada uma dessas mensagens, abençoando, curando, libertando cada um dos ouvintes. Abre o entendimento deles, que eles possam, dia após dia, ter o entendimento da Tua palavra e compreensão das Tuas obras, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus. Irmãos, o que significa, inicialmente, Trindade? O que é essa palavra Trindade? Trindade, ela é uma doutrina pagã de três deuses distintos. Pegue um dicionário que vocês vão ver que todos que acreditam na Trindade acreditam em três pessoas distintas. Três pessoas distintas. Eu, quando falo de seres viventes, quando eu falo de ser humano, eu entendo que um humano, ele tem corpo, ele tem alma e ele tem espírito. Um ser humano, fisicamente falando, ele tem corpo, alma e espírito, correto? Mas
nas mensagens anteriores, nós vimos a imagem de Deus. Deus não tem nem alma e nem corpo. Deus é espírito, correto? A Bíblia diz que Deus é espírito. Aí a pessoa fica a boca de Deus, o olho de Deus, o nariz de Deus, e criando uma imagem de Deus como homem. Mas ninguém nunca viu a Deus. Começa por aí. Ninguém nunca viu a Deus. Então, o ser humano, ele é trino. O ser humano também ele é trino. Se o ser humano é trino, Deus também é trino? Sim, mas não trino em pessoas distintas. Ele é trino porque ele é Pai, Filho e Espírito. Por que Pai? Porque teve um filho, Jesus. Está vendo? Por que filho? Porque no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus e o verbo se fez carne. Mas quem nasceu não foi o verbo. O verbo não nasceu no sentido de Deus nascer, já que eu disse que o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. Mas quem nasce é um menino. E esse menino seria chamado Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Porém, quem habitou nesse menino foi Deus. Ou seja, o sangue de Deus, melhor dizendo, me perdoe, o sangue de Deus. Toda a semente, o gene de Deus está em Jesus. Todas as características de Jesus veio de Deus. Tudo que Jesus tinha, o sangue, era o sangue do Emanuel, o sangue de Deus. Você pode observar em Atos dos Apóstolos, diz que o sangue que foi derramado foi o sangue de Deus, o sangue do Espírito Santo, verdade? Acompanhe comigo aí, Atos dos Apóstolos, capítulo 20, verso 28. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispo, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Quem resgatou? O Espírito Santo. A igreja de Deus? Olhai por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispo. Quem constituiu bispo? O Espírito Santo, para apacentar a igreja de Deus. Que ele quem? O Espírito Santo resgatou com seu próprio sangue. Espírito tem sangue? Quem é a imagem de Deus na terra? Cristo. Quem é a imagem de Deus na terra? Cristo. Estou falando terra, porque fora disso aí é Espírito. Porque a única forma que o homem pode ver a Deus é através de um irmão, através do testemunho, através da vida de um irmão. Você vê as obras de Deus. É por isso que quando Filipe perguntou: Senhor, mostra-nos o Pai que nos basta, ele respondeu de uma forma segura: Filipe, estou há tanto tempo convosco e me pede para mostrar o Pai. Quem vê a mim, Filipe, vê o Pai. Porque as obras que Jesus fazia, ele não fazia dele mesmo, ele fazia porque ele via Jesus fazendo. Então, se você disser assim: pastor, eu creio na Trindade, eu também creio, mas eu não creio em três pessoas distintas. Como é que você pode ver Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo como três pessoas distintas, sem imagem de Deus é Espírito? É começo de conversa. A imagem de Deus é Espírito. Aí você diz: não, mas Deus é Espírito. Tem Jesus. Jesus é Espírito, minha bênção. Jesus é Espírito, vaso de Deus. Jesus é Espírito ou Jesus tem Espírito? Jesus é corpo, alma e Espírito. Jesus nasceu pela mesma forma que qualquer criança nasce. Só que Jesus não tinha, porque até o próprio óvulo
Tudo veio de Deus, foi tudo criação divina. A única coisa que Maria se fez e se colocou à disposição foi dela ter Jesus, levar em seu ventre o Filho de Deus, porque Jesus não era judeu, Jesus não é gentil, Jesus não era brasileiro, tá vendo? Nada disso. Jesus, Filho de Deus. Jesus, o que ele tinha era a natureza divina. Ele não poderia ser judeu, gentil, brasileiro, ele não poderia ser nada, porque se ele fosse dessa raça humana, no sentido de nascer do pecado, estávamos todos perdidos, porque o pecado entrou por um homem que não nasceu pela via do sexo. O único homem que poderia nos resgatar teria que ser um homem que viesse também de um nascimento no qual não houvesse nenhum tipo de iniquidade. Tinha que ser formado totalmente por Deus. Então, quando eu penso em Trindade, eu como uma pessoa que creio na Trindade, eu particularmente, quando eu olho para a Trindade, eu não vejo três deuses. Eu vejo Trindade, mas vejo três atributos, porque Deus também é perfeito em três. Ele como Pai, Senhor, como Filho Jesus, como Cristo, Espírito Santo. Não há dois Espíritos Santos. Então, se eu crer na Trindade, e Deus é Espírito, porque a imagem de Deus é Espírito, e eu digo que existe Espírito Santo, que também é Espírito, eu afirmo que há dois Espíritos. Porém, não há dois Espíritos. Quando eu me refiro ao Espírito Santo, eu estou me referindo a Deus, que é Espírito e que ao mesmo tempo Ele é Santo. Então, eu tenho por que crer que há dois Espíritos, que no céu tem dois tronos. Eu já observei que nas Escrituras nós não encontramos dois tronos, porque ao que vencer vai sentar no meu trono, assim como eu venci e sentei no trono de meu pai. Isaías viu um trono, tá vendo? O primeiro mártir da história viu um trono, Estevão, quando olhou ao céu, ele viu Jesus assentado à destra de Deus. A destra, meu irmão, nós sabemos que é a direita, mas se tratando da Bíblia, é a direita. Se tratando da Bíblia, é uma figura de linguagem. Destra está se tratando da majestade e glória de Deus. É glória. Ele viu, foi uma grande luz. Irmão, se dizer para mim que Estevão viu Deus, é complicado, né? É complicado a gente ter uma tese como essa e sustentar, e depois lá na frente descobrir que eu preguei a vida toda falando de Deus, que o homem viu a Deus, e no final da história você encontrar que homem nenhum nunca viu a Deus. Homem nenhum nunca viu a Deus. E aí fica o seu pastor pregando Trindade, te batizando, pessoas sendo batizadas erradas. Nunca houve um único batismo nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo. Mateus 28, 19, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele pediu para batizar nos títulos, ou ele deu uma ordem? O ide é para você repetir ou para você cumprir? O ide é uma ordenança. O ide de Deus é uma ordenança. Ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. No entanto, as pessoas estão repetindo. O mesmo Jesus que mandou ir, em Lucas ele pede para ficar. E vocês, pastores, companheiros, estão pregando para o seu povo, pedindo para o povo ser batizado nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo. É uma vergonha. Se a Bíblia diz que só existe um batismo, o batismo correto é o da Bíblia. Esse batismo é um batismo pagão, é um batismo católico, é um batismo que veio lá depois do Concílio de Nicéia, que até então, do ano 325 para trás, nunca houve
batismo nos títulos. Então o mistério de Deus não é o mistério da Trindade. O mistério de Deus é o mistério da piedade. O que vocês precisam entender para que essa doutrina da Trindade saia de vocês é vocês compreender que o mistério não é um mistério trino de três deuses distintos, mas é o mistério de um único Deus que se fez carne e habitou entre os homens e morreu por nós. O mistério de Deus é Deus que se humilhou, o único Deus que se humilhou até a morte. Venha comigo aí. Veja o que diz primeiro aos Timóteos, carta de Paulo aos Timóteos 3,16. Veja qual é o mistério. 3,16 diz assim, ó: e sem dúvida alguma, grande é o mistério da Trindade. Não. Grande é o mistério da piedade. Qual é o mistério que está levando o povo a ficar sendo batizado? Eu te batizo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está errado. Eu te batizo no nome do Senhor Jesus Cristo. Ó irmão, o batismo, conforme está escrito em Mateus 28:19, em cumprimento ao ide de Mateus 28:19. Eu vos batizo em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Ó, você dizer para mim que Pai, Filho e Espírito Santo vai remir? Pai, Filho e Espírito Santo vai perdoar pecado? Desde quando? Desde quando você vai usar os títulos para expulsar um demônio? Desde quando? Desde quando você ora por uma pessoa usando a expressão Pai, Filho e Espírito Santo? Pelo amor de Deus, está errado. Pregador do Evangelho. Você faz uma oração e diz Pai, Filho e Espírito Santo? Que é isso? Que é isso? Isso é uma coisa totalmente fora. Você fazer uma oração e finalizar dizendo em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Que é isso? A oração do Pai Nosso, você não sabe não como é que é? Tu nunca leu a oração do Pai Nosso? Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Olha na sua Bíblia e veja se tem vosso nome é teu nome. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ó irmão, três cabeças? Um Deus com três cabeças, é isso que vocês estão vendo? Não, está errado. É um Deus trino? Sim. Eu creio na Trindade? Creio sim. Creio na Trindade, mas não em três deuses distintos. É Deus, Elohim, o autoexistente. Olha para a terra e cria um corpo chamado Jesus e colocou o seu próprio nome nele. O nome de Deus é Jesus Cristo. Cristo significa ungido. O Espírito Santo, ele é o ungido de Deus. Ele foi derramado, ou seja, ele derrama o seu sangue por nós aqui na terra. Ele envia o seu Espírito para Deus e Deus derrama sobre os seus. No dia de Pentecostes, o Espírito Santo foi derramado. Foi a terceira pessoa da Trindade? Ou foi a primeira pessoa? Porque Jeová, no Velho Testamento, no livro de Isaías, diz que ele era o primeiro e o último. Ele é o primeiro e o último. Jesus, no Novo Testamento, diz: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Se você diz para mim que Deus é o primeiro, que Jesus é o segundo, que o Espírito Santo é o terceiro, por que Deus diz que é o primeiro e Jesus também diz que é o primeiro? Você acha que Deus está criando confusão na mente da gente? Ou somos nós que estamos inventando um monte de tonterias, um monte de coisa fora das Escrituras? Não existe dois Espíritos Santos, é um só, um único Espírito.
uma só fé, Efésios 4, um só batismo, um só Senhor, um só Deus e Pai de todos. Agora eu vou ficar crendo no que meu pastor está me ensinando, ou eu vou crendo no que Deus está nos ensinando? Meu irmão, minha irmã, no nome do Senhor Jesus Cristo, o mistério de Deus não é a Trindade, o mistério de Deus é a divindade, é a piedade, desculpe. O mistério de Deus é a piedade. E a deidade de Deus está na igreja. Jesus Cristo, ele foi derramado no meio dos seus. Nós precisamos abrir o entendimento para isso. Pessoas que estão sendo batizadas, vocês estão apenas tomando banho. É apenas o banho, porque o batismo correto tem que ser bíblico. Foi o batismo de Filipe, de Paulo, de Pedro, dos demais que batizaram. Você vai ver que na história, você nunca vai ver um versículo falando da Trindade. Ah, pastor, mas no batismo de Jesus, Jesus estava na água, ouviu-se uma voz e desceu uma pomba. Ali tinha três. Três? Ali tinha três como? Três pessoas distintas? Vamos entender? Primeira pessoa, no dia do batismo, que vocês estão dizendo que Jesus foi batizado, mas ali, ele como cordeiro, como João disse, João Batista, eis o cordeiro que tira o pecado do mundo. Ou seja, todo cordeiro antes do sacrifício tem que ser lavado. Jesus não foi batizado no intuito de perdoar pecado, porque ele não tinha pecado. Ele como cordeiro, ele estava sendo lavado, sendo preparado para o sacrifício. Mas, todavia, João Batista batiza ele, correto? Então ali está Jesus, primeira pessoa. Cadê a segunda? Aquela voz, uma voz é uma pessoa? Então aquela mula que falou para Balaão é uma pessoa? Então a sarça ardente, quando Moisés estava ali, que a sarça ardente disse para Moisés que ele tirasse a sandália dos seus pés, porque o lugar que ele estava era santo. Ali era uma pessoa ou era uma sarça ardente? A mula era um animal ou era uma pessoa? Mas porém, através da mula, Deus falou. Através da sarça ardente, Deus falou. Mas não como pessoa, corpo, alma e espírito, mas sim como divindade, como Deus. Mas não como uma pessoa distinta, porque ele é espírito. E esse mesmo Espírito foi derramado em Jesus, fazendo deles uma só pessoa, como no livro de João, no Evangelho de João, capítulo 10, vocês vão observar comigo, João 10, 30. Observe que no Evangelho de João 10, 30, ele diz: eu e o Pai somos um. Meu Pai, que mais deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las das mãos de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Observe que ele diz que eu e o Pai somos um. Porém, o que torna eles um? Porque se o verbo se fez carne, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, Jesus saiu de Deus. Está vendo? Mas Jesus nasceu, Jesus teve um princípio. Então, e a pomba? A pomba é um ser humano? É uma pessoa? Porque o que desce sobre Jesus em forma corpórea é pomba. Porque a pomba na verdade é um animal que não contém fel, ela não come coisas impuras. Então, ali o Espírito Santo foi usado como exemplo daquela pomba, como se fosse mostrando paz. Então, não existe essa trindade, existe piedade, que esse é o mistério de Deus, tá bom? Então, meus irmãos, guarda isso contigo, guarda isso com você, que você possa ser abençoado ricamente, que você possa
ter entendimento, que você possa ter conhecimento, não para ser melhor do que ninguém, mas que eu possa te ajudar, tá bom? Que você possa ser conduzido por Deus nesse período para você compreender o que eu quero te explicar. Então Deus te abençoe. Peça o seu batismo, tem aí nosso número aí no finalzinho. Pastor, eu quero ser batizado da forma bíblica, porque não existe batismo da Trindade. Você nunca vai encontrar um único batismo. Você não vai encontrar nenhum único relato de que alguém foi batizado nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo é atributo de Deus. Eu, por exemplo, sou Pai, sou Filho e sou Espírito, mas eu não sou três. Tá vendo? Eu não sou três, eu sou Pai, sou Filho e sou Espírito. Isso não me torna três, porque o nome do Pai está no Filho. Vocês entendem isso? Então tá aí. Deus te abençoe. Vamos agradecer ao Senhor no nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Pai querido e amado, obrigado, Senhor. Obrigado por essa mensagem, por essa pequena bênção. Abençoe os teus filhos, trazendo entendimento para eles. Cura, liberta-os neste momento. É o que eu te peço e te agradeço no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém.